Olá, mais um Contraponto Notícias começando no programa de hoje. Eu, José Luiz Quadros de Magalhães, estamos com um convidado aqui que é o Juliano Napoleão. Juliano é professor de Direito e de Filosofia do Direito, Direito Constitucional e Filosofia do Direito, doutorando na UFMG e coordenador do projeto Direito em Tela. O Juliano vai estar aqui também na TV Comunitária, participando do Contraponto Cultura, comentando 2 filmes, 2 recomendações para você, para o nosso telespectador. No Contraponto Notícias de hoje, vamos começar falando sobre eleições. As eleições em países que viveram recentes processos revolucionários, transformadores, e a gente vai falar um pouquinho do que tem mudado nas eleições. Eu acho que eu vou começar aqui com o nosso convidado, Zé Luiz. Vamos falar um pouquinho aqui com o Juliano. Juliano, seja bem-vindo mais uma vez à TV Comunitária. Beleza. E nós estamos aqui de olho no resultado eleitoral da Tunísia, do Marrocos, onde o Partido Islâmico venceu as últimas eleições. E também queremos comentar a vitória da direita, nas eleições na Espanha, o que muda também, o que na verdade está de acordo com esse cenário que vem se mostrando aí muito desfavorável às políticas sociais que já vinham sofrendo bastante na Europa. Juliano, como é que você avalia essa ascensão de partidos islâmicos e qual o comprometimento que essa questão pode ter no Estado laico e no aspecto da democracia mesmo que se tenta construir nesses países? Bom, é um prazer estar aqui e esse é um tema cada vez mais atual, cada vez mais pertinente para discussões aqui no Brasil também. Essa relação entre o direito e a religião, a política e a religião. É muito difícil de se estabelecer profecias de qual vai ser a repercussão disso na consolidação democrática nesses países. O que dá para saber é que existem diversos riscos que surgem a partir dessa mistura. E se num primeiro momento isso pode se apresentar como uma oportunidade de unidade, de consolidação do país através dessa identidade, é certo que a cooptação da população em torno dessa simbologia religiosa pode acabar por minar esse primeiro respiro democrático que esses países estão experimentando. Com relação ao segundo ponto, a ascensão da direita na Europa como um todo e agora recentemente na Espanha, esse é um alerta que nós todos estamos vivenciando e que coincidentemente no Brasil também temos como situação correlata nos movimentos estudantis, na USP, agora recentemente na UFMG, também grupos mais próximos à direita ganhando espaço, se consolidando na representação e, de maneira interessante, as notícias dos grandes meios de comunicação dando relevância para o movimento estudantil como antes não ocorria. Essa questão levanta 2 perguntas. A primeira diz respeito ao papel que as esquerdas têm representado na sociedade e o grau de satisfação e identificação que a população tem com esses movimentos de esquerda. E o segundo, os riscos que a direita traz em termos de conservadorismo e manutenção da ordem. Intolerância, né? Pois é. Zé Luiz, você se surpreendeu com esse resultado eleitoral lá na Tunísia e no Marrocos? Não, com nenhum deles, na verdade, era tudo esperado. Começando pelo segundo aspecto, que o Juliano comentou, tem uns dados aqui muito interessantes na revista Carta Capital dessa semana, onde que comenta que essa vitória da direita, na verdade, ela é uma vitória por WO. Os dados são muito interessantes. Mostram aqui, por exemplo, que o Partido Socialista Espanhol ele teve uma queda na votação catastrófica. Nas últimas eleições foram 11,3 milhões de votos e nessa eleição 7 milhões de votos. Então é uma diferença de mais de 4 milhões de votos, 4 milhões de votos a menos. Agora, pode pensar, esse eleitorado, que é um eleitorado de esquerda, ele migrou para a direita? Não, porque o partido de direita, o PP, ele cresceu de 10,3 milhões de votos para 10,8 milhões só. Então, o que aconteceu é um fenômeno que já vinha acontecendo antes. Quer dizer, você teve os partidos socialistas europeus, o caso do Partido Socialista francês, espanhol, português, o Partido Trabalhista britânico, o Partido Socialista grego. Esses partidos perderam sua identidade. Uma vez no poder, embora tivesse um discurso diferenciado, uma vez no poder, faziam as mesmas políticas econômicas da direita. Daí que essa crítica, tem uma crítica bastante irresponsável, porque mentirosa, falar o que levou à crise de Portugal, Grécia, Espanha foram os governos socialistas. Não tem governo socialista.
Né? Os partidos socialistas europeus há muito tempo não fazem governo socialista. E é muito curioso isso, essa questão do número, do aumento em números em termos absolutos da direita, é em torno de 500 mil. É muito pouco realmente. Isso me parece repetir um pouco, Zé Luiz, não sei se você avalia assim, uma repetição do que aconteceu nas eleições do Chirac e Jospin quando concorreram na França, né? E a esquerda não compareceu às urnas, que levou Le Pen ao segundo turno. Isso é um fenômeno que já vem acontecendo porque o eleitorado de esquerda, que geralmente é um eleitorado mais interessado até em política, mais, enfim, estuda mais, esse eleitorado de esquerda, ele não está votando mais. Não tem opção. Houve um crescimento, nessas eleições da Espanha agora, houve um crescimento importantíssimo do Partido Radical de Esquerda, mais à esquerda, né, que passou aí para 11 cadeiras. Mesmo assim, não é muita coisa. Agora, aumentou o voto branco, aumentou o voto nulo. Então, há uma abstenção muito grande. Né? Eu acho que isso evidencia um outro problema que está no pano de fundo dessa situação, que a gente poderia chamar aí do divórcio entre o poder e a política mesmo. Quando não importa muito mais as convicções políticas de A ou B, se o poder, em termos de organização social, já não está mais atrelado ao Estado. Se há uma subserviência da máquina estatal ao capital. Se a gente está funcionando dessa forma, há uma tendência mesmo da população perceber a irrelevância desse debate político e não se mobilizar. E isso é o que tem acontecido na Europa. A abstenção eleitoral ela tem girado em torno de 56%, 58% e crescendo. A cada pleito cresce o número de pessoas que não votam. Né? Por quê? Porque não vem, primeiro, os partidos mais à extrema não chamam a atenção, se bem que a extrema-direita vai crescendo também na França, etc. A extrema-esquerda também cresceu um pouco na França, na Espanha, mas não é um crescimento muito grande. Então, o que resta para um eleitorado de esquerda moderado é a abstenção e buscar outros caminhos alternativos. Isso que o Juliano falou me fez pensar nisso, que ao mesmo tempo que o eleitor está abandonando a ferramenta partido político, ele tem se articulado de outra forma. Né? Na verdade, as manifestações que têm sido reprimidas, inclusive na Espanha, até por causa das eleições, né? O que é muito interessante, aquela questão das praças, da vidação das praças. Explica para o telespectador, Zé Luiz, porque acho que essa questão vale muito a pena. Pela legislação eleitoral espanhola, em vésperas de eleições, no período eleitoral, os partidos políticos eles têm que reservar espaços públicos, praças públicas para fazer sua campanha. Né? E o que aconteceu? Os partidos tradicionais, que na verdade representam quase que a mesma coisa, o Partido Socialista Espanhol, o Partido Popular, que é de direita, eles reservaram um monte de praças para impedir as manifestações alternativas que têm crescido por todo o mundo e na Espanha, né, que é o movimento popular de indignação contra o sistema. Quer dizer, você tem aí milhares de pessoas na Espanha e milhões pelo mundo afora, cada vez mais se conscientizando e falando, nós queremos uma democracia de verdade, isso que está aí não é democracia, principalmente pelo que você falou. Quem manda na Europa hoje é o sistema financeiro, são os banqueiros, os industriais. E agora chegaram assim, abertamente. Abertamente, já. Eu até coloquei no meu blog um texto, agora não tem mais intermediário. Né? Tinha até uma frase na época, antes da ditadura do golpe militar no Brasil, né? O golpe militar empresarial no Brasil em 64, eles falavam, chega de intermediário, embaixador dos Estados Unidos para presidente. Eles falavam, agora o que está acontecendo na Europa é isso, chega de intermediário, banqueiros para primeiro-ministro. E é esse o fato. O novo primeiro-ministro da Grécia é um banqueiro, não é um político. O novo primeiro-ministro da Itália, o presidente da Itália nomeou o cara, que é um economista de direita, que representa os banqueiros, nomeou o cara senador vitalício para depois poder nomeá-lo primeiro-ministro. E foi uma posição da União Europeia. E é interessante a gente perceber como que essa homogeneização do espaço político vinculado, submisso ao interesse do capital, tem dado margem para uma identificação da população com propostas mais autoritárias, mais intolerantes, como se a solução fosse a repressão e a eliminação, seja do imigrante, seja do Isso é assustador, criminoso. O crescimento da extrema-direita, dos neonazistas, neofascistas, e agora travestidos, né? Eles não têm mais aquele discurso do século passado,
A extrema-direita europeia está reciclando seu discurso, tornando o discurso mais palatável, mas nem por isso menos perigoso de forma nenhuma. Pois é, mas para a gente não ficar na Europa, vamos para agora. Da África, a gente tem 5 minutos para terminar esse primeiro bloco. A democracia está em crise na Europa, ao contrário, né, no norte da África há novas experiências no sentido de conquistar uma democracia, inicialmente, aparentemente, uma democracia representativa, majoritária, embora o movimento das ruas não reivindique só isso, reivindique muito mais. Né? Mas a gente tem esse processo em curso, agora eleições recentes que ocorreram na Tunísia e no Marrocos. Né? Na Tunísia venceu um partido islâmico moderado que fez uma aliança com alguns partidos pequenos de esquerda. Né, e vai fazer um governo que é um governo que diz que vai ser um governo plural, o Partido Islâmico se compromete a respeitar a pluralidade política e etc. A mesma coisa, ou semelhante, vai acontecendo também ainda não. Egito as eleições estão ocorrendo, né, no Egito. As eleições vão durar muito tempo, mas está ocorrendo no Marrocos. No Marrocos também venceu um partido islâmico moderado, que se diz plural, também fez uma aliança com partidos de esquerda que agora pela primeira vez participam do pleito. E a Tunísia está saindo de uma monarquia constitucional, onde quem manda é o rei, com limites constitucionais, e agora há uma diminuição, uma diminuição do poder do rei, mas continua tendo poder, e um aumento do poder do primeiro-ministro e a participação de partidos que não podiam participar antes das eleições. Está muito semelhante à história recente da Turquia, né, Zé Luiz? A Turquia que houve uma ascensão, de novo, né, do Partido Islâmico e que gerou, inclusive, uma crise interna, porque eles lutaram tanto por se tornarem, né, um partido não confessional, e essa ascensão do Partido Islâmico levanta suspeitas de uma crise aí democrática. A Turquia, ela mostra muito, a situação geográfica dela mostra muito a realidade turca, né, no século XX, um país que se ocidentalizou muito a partir da década de 1920, com as reformas do Ataturk, etc., deixou de utilizar o alfabeto árabe, passou a utilizar o alfabeto ocidental, ocidentalizou-se nas grandes metrópoles. E quem é o que mantém essa ocidentalização é o exército turco. Em contrapartida, nas pequenas cidades, pelo interior, uma presença forte do islamismo e de partidos islâmicos, que agora está no poder. Um partido islâmico moderado, mas sofreu ameaça do exército. A Turquia é aquele país, olha, quer fazer parte da União Europeia, né, tem um processo de ocidentalização muito grande no século XX, mas ainda tem, obviamente, muito, né, dessas bases islâmicas. Né. Enfim, vamos ver os próximos passos. Né. No Egito, acho que o dado importante é que o povo voltou para as ruas, né, exigindo efetivamente mais democracia, né, e o exército não quer perder seus privilégios. Pois né? De que não basta ir para as ruas e derrubarem quem está no poder. Tem que ter alternativa, tem que ter proposta. Isso, além de mobilização, a gente tem organização. E aí fica evidente, embora haja especificidades, a gente tem que tomar cuidado para não tratar a Primavera Árabe como um todo homogêneo, pensar as especificidades de cada país, mas a dificuldade de se identificar as lideranças se mostra como um traço ambivalente. Ao mesmo tempo que manifesta que se trata de um movimento popular, não conduzido, traz essa dificuldade de quem vai conduzir o processo, quem vai assumir. E agora, né? E agora? Tudo bem, a gente conseguiu o que queria, mas e agora? Derrubamos o poder, mas agora o que põe no lugar? E esse é o problema aí, que quem vai assumir esses espaços são aquelas organizações que já estavam mais estruturadas. Né? E esse é um problema. Eu acho que o que está acontecendo, por exemplo, aquele movimento Occupy Wall Street, que também está se espalhando, isso é muito importante. Né? Um movimento de questionamento ao sistema, de denúncia ao sistema. Mas esse movimento tem rejeitado qualquer tipo de liderança. Né? E talvez ao rejeitar essas lideranças, ele ainda não apresente, se bem que tenha aparecido alguns manifestos, algumas pontuações, mas não apresenta ainda efetivamente uma alternativa real a esse poder. Né? Vamos voltar aqui no segundo bloco, trazendo esse assunto de novo, e a gente vai falar um pouquinho também de Brasil, falando de UPP e da lei sancionada recentemente pela presidenta Dilma, que cria a Comissão Nacional da Verdade. Então, continue com a programação da TV Comunitária. Daqui a pouquinho a gente volta com Contraponto Notícias.
Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, o Contraponto Notícias está de volta. No programa de hoje, falamos um pouco sobre as eleições no norte da África, as eleições na Espanha, que levaram à ascensão da direita novamente na Espanha. E agora vamos falar um pouco aqui de Brasil. Mas antes ainda de falar de UPP e da aprovação da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, eu queria ainda que o nosso convidado de hoje, Juliano Napoleão, falasse para a gente um pouquinho sobre esse movimento Ocupe Wall Street, Juliano, que a gente encerrou o primeiro bloco falando um pouco sobre isso. Você comentou aqui a questão da desarticulação das lideranças e o que gera uma dificuldade para depois retomar uma linha de organização mesmo, institucional, social, nesses movimentos, né, pós-revolucionários. Como é que você avalia isso nesse movimento Ocupe Wall Street? O que isso tem de contribuição e como essa falta de organização pode comprometer os resultados desse movimento que está se alastrando aí pelo mundo? Bom, eu acho que esse é realmente um traço comum de diferentes movimentos que nós estamos tendo nesse início de século de democratização. E no que diz respeito ao Occupy Wall Street e nos seus ecos nos diferentes lugares do mundo, é muito interessante a gente perceber que qualquer tentativa de previsão do que esse movimento vai determinar, ela é arrogante e inconveniente, porque ele pode ser um mero modismo, ele pode ser algo que não consiga se consolidar enquanto propostas efetivas de democratização, como a partir dessa ocupação, dessa mobilização, dessa nova geração de jovens mais engajados, mais politizados, a gente pode presenciar a gente poderá então presenciar propostas mais efetivas de novos modelos de gestão, de novos modelos de participação popular. Agora, a realidade é que nós devemos acompanhar de perto esse movimento, é algo que não pode ser desconsiderado, que tem que ser acompanhado, não somente, claro, na grande imprensa, porque ali a gente vai ter a estereotipação desses movimentos, a consideração deles como nota de página e não como objeto de reflexão crítica. É preciso acompanhar na mídia independente, é preciso debater isso na universidade, mas no que diz respeito especificamente à questão das lideranças, a gente vive essa angústia de saber do risco de cooptação, de instrumentalização desse movimento por pessoas ou por grupos que convenientemente assumam essa suposta liderança, mas ao mesmo tempo um grupo sem liderança não apresenta propostas efetivas. Então a gente está vivendo essa transição de duas formas. O próprio movimento é uma transição, ou pode se apresentar como uma transição para novos modelos. E ele mesmo, internamente, vive essa transição, de ter que se assumir de maneira mais consolidada, de apresentar propostas mais efetivas. Bom, eu acho que essa questão vai ser um pouco discutida, que vai ser retomada no Contraponto Cultura, né, dessa semana, em que vai ser discutido o filme Clube da Luta, entre os filmes discutidos. Então, a gente vai acabar voltando nessa questão. Bom, vamos falar um pouquinho de UPP? O PP. Pois é, eu separei aqui, tem duas notícias interessantes, uma na Carta Capital sobre o UPP, né, e outra na Isto É, e ainda na Época, né, que são posturas bem distintas. Né? A Época coloca assim, uma exaltação ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, né, um cara genial, fantástico, está salvando o Rio de Janeiro da violência, etc. Né? A Isto É, nem tanto, mas também não tem o tom ufanista lá da Época, mas... E a Carta Capital já com uma visão, acho que mais crítica, mais realista, interessante, né? Agora, o que eu achei interessante, lendo esses textos, é a confiabilidade dessas informações. Por exemplo, na revista Isto É, a Isto É coloca... a revista Isto É coloca lá 100 mil moradores na favela da Rocinha. A revista Carta Capital coloca 69 mil moradores na favela. Afinal, 30 mil pessoas, só é pouca coisa, né? Uma variação. Uma diferença muito pequena, né? O que vai mostrando talvez o grau de confiabilidade ou o alto grau de ideologização, né,
dessas notícias aqui. Eu continuo achando que essas medidas, aqui eles colocam que essas medidas não são só medidas policiais, de ocupação policial ou ocupação militar, mas devem vir e estão vindo acompanhadas de políticas sociais e oferecimento de saúde, de saneamento, pois de moradia. Aí eu quero problematizar uma outra questão aqui, que é a seguinte: para o morador de uma vila como a Rocinha, por exemplo, o fato de estar na ilegalidade traz também alguns benefícios, no sentido de que a água, ele não paga uma conta de água, ele não paga a conta da TV a cabo, ele não paga, muitas vezes, não paga o IPTU. Então, tem uma série de condições que a legalidade impõe que são negativas para a população mais carente. O meu receio, não sei se vocês têm um pouco essa visão, é de que esse processo de melhorias na Rocinha, né, e não estou querendo dizer que não deva haver a legalização, mas eu acho que tem que ser um processo cuidadoso, porque eu receio que isso promova um esvaziamento em relação a essa população que é originária ali da Rocinha. Ou seja, expulsa essas pessoas dali. Né? Porque, por exemplo, mototáxi, o sujeito nem habilitação tem, ou seja, aquela comunidade, ela viveu esse tempo inteiro à margem do Estado. Agora o Estado chega lá e fala assim, olha, agora tudo vai mudar na vida de vocês. Agora vocês vão pagar a conta de luz, vão poder fazer um crediário nas Casas Bahia ou na Ricardo Eletro. Agora, então, tem o aspecto positivo, mas eu tenho receio de que isso, de alguma forma, expulse essas pessoas de lá. Né? Porque vai ficar caro viver na Rocinha, vai ficar mais caro. E a tendência é que o mercado imobiliário tire proveito dessa regularização, né? É situação muito semelhante ao que aqui em Belo Horizonte a gente está vivendo com relação ao projeto Vila Viva. Acho que são todas essas medidas de urbanização da favela, de inclusão, que na verdade se configuram como expulsão, ou que podem se configurar como expulsão. E a pior maneira de a gente tratar esse tipo de questão é a maneira romantizada que às vezes a gente acompanha na mídia. Por exemplo, uma reportagem de televisão que vai discutir o PP e mostra um policial soltando pipa com uma criança da favela. Isso é ridículo. Isso só desfavorece o debate público em torno da questão. As UPPs são medidas interessantes que podem realmente trazer a inclusão paliativa de uma comunidade que vive realmente numa normatividade própria, numa relação jurídica própria, que é interessante que seja incluída, mas que seja de fato incluída e não expulsa. Porque aí a gente dá mais justamente, como você colocou, para a especulação financeira e cada vez mais coloca essas pessoas mais distantes, numa periferia, vítimas novamente desse processo de higienização, que ao nosso modo, a África do Sul viveu de maneira muito mais drástica, muito mais violenta, mas que também estamos vivendo em função aí dos jogos da Copa do Mundo. Essa equação é muito difícil, né? Equação legalidade versus higienização, porque o que acaba acontecendo... por meio da legalidade vai fazer essa higienização, que é um termo do século XIX horroroso, né? Para expulsar o pobre indesejável do centro da cidade, mandando ele para distante. Agradável. E o triste é isso, a gente já ter a experiência do século XIX e está repetindo isso no século XXI. A gente vai repetindo. O que a gente não está repetindo? Vai repetindo tudo, né? Até essa idiotice desse liberalismo, né? A gente vai repetindo agora como farsa, né? No chamado neoliberalismo. Mas eu acho que o problema aí, central, você não vai resolver esse problema, porque é algo que a gente já discutiu no passado, que o Zizek tem um texto muito interessante sobre isso, quando ele fala da violência estrutural, da violência objetiva, violência subjetiva, violência simbólica. Né? Não adianta você combater a violência subjetiva, que é essa quebra da normalidade com o ato violento, se não combater as estruturas violentas. Por exemplo, na Rocinha, a gente fala, já tem valorização do terreno, tem gente que, como acontece em todos os outros lugares, né, tem cara lá que é dono de vários barracos, e aí cobra aluguel pelo barraco, ele reproduz... Barraco, forma de dizer, né? Porque a Rocinha tem... já tem apartamentos, tem casas, e o cara já cobra aluguel, ele vai reproduzindo aquilo. Né? Ele reproduz uma lógica de uma sociedade capitalista que é essencialmente excludente. Então você vai criar... Que é contra ele próprio. Né? Que é contra ele próprio, lógico. Então você vai criar políticas que são contraditas, que são pela própria estrutura. A própria estrutura social e econômica nega o efeito a essas políticas.
Você vai falar, vão oferecer saúde, educação, moradia e etc., mas dentro da mesma lógica capitalista, né, de exploração, individualista, de competição, etc. Então não tem, óbvio, não vai e um ponto, funcionar dessa forma. Um ponto importante que eu acho a gente perceber e levantar como questão pro pessoal de casa é que normalmente essas políticas são legitimadas pelo destaque do aceite da população ou pela percepção de que os moradores da favela estão satisfeitos com isso. É claro que estão. A ideia é que, em nome da segurança, a gente abre mão de muita coisa. E o que tem acontecido é tentar justificar ou legitimar determinadas medidas que têm somente como maquiagem a inclusão social e que, na verdade, estão promovendo essa limpeza da cidade para receber turista. A gente tem que tomar cuidado justamente para achar que o simples aceite dos moradores diretamente envolvidos são suficientes para justificar esse tipo de política. É preciso que a sociedade como um todo se mobilize para garantir, para exigir a inclusão social dessas pessoas, porque elas estão vitimadas em termos imediatos no seu cotidiano pela violência. E, em nome da segurança, elas estão dispostas a abrir mão de direitos, sim, como normalmente ocorre essa antinomia entre segurança e liberdade. Em nome da segurança, a gente vai abrindo mão dos nossos direitos. Então, o que eu quero destacar é isso: o simples aceite, a simples manifestação positiva da população diretamente envolvida não é suficiente para a avaliação dessas políticas públicas. É preciso enveredar numa discussão mais profunda. Mas é isso, isso não significa que as UPPs são uma má alternativa. O problema, para mim, que se mostra de modo central, é se as políticas de inclusão social que permeiam todo esse movimento são maquiagem ou são propostas efetivas. Agora, transformar o secretário de Segurança Pública em super-herói e o policial em amiguinho da garotada não vai ajudar a gente. Não, isso é idiotice, né? Isso aí já vem na linha da revista Época, né, que vem... Bom, para a gente encerrar aqui esse segundo bloco, acho importante lembrar um fato histórico de maior relevância para a história do Brasil, que foi a aprovação, a sanção de 2 projetos de lei muito importantes aqui para a gente, que foi o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e o projeto de lei que regulamenta o acesso ao direito à informação. Isso representa para o Brasil que nos próximos meses nós estaremos institucionalizando uma comissão para recontar a nossa história, especialmente pelo que aconteceu nas últimas décadas, os momentos de recrudescimento na política brasileira, na força policial, militar, enfim. Nós precisamos recontar, descobrir quem são efetivamente os nossos heróis, né? Pois é, aqueles que não puderam contar a sua história, agora vão poder contar essa história, né? E de forma diferente, eu acho que uma coisa importante de ser dita, não se trata, obviamente que a história contada por pessoas distintas, em posições, em espaços, em posições distintas, né? Isso é importante que seja dito, que ocorra. Ou seja, as várias formas de ver, de perceber, né, a história têm que estar presentes. Agora, diferente é o que ainda acontece, né, em alguns espaços, especialmente ainda nas Forças Armadas, onde não se está contando a história na perspectiva do vencedor, né, dos militares que deram o golpe, etc. O que acontece, muitas vezes, é que está se contando mentira. Né? Então, uma coisa é você contar a história por perspectivas diferentes, e outra coisa é mentir. Né? E o que muita gente ainda faz aí é mentir. Né? É mentira falar que o golpe empresarial militar foi para garantir a democracia. Né? É mentira falar que não houve ditadura no Brasil e várias outras mentiras que ainda são ditas. Isso é mentira. Isso não é contar a história com outra perspectiva, isso é mentira. É verdade. Bom, a gente vai trazer aqui na TV Comunitária, nós já convidamos e já aceitou o nosso convite a Bisoca, né, que vai vir aqui discutir com a gente um pouco sobre esse tema no próximo Contraponto Justiça Notícias, sobre né, justiça que é um de transição. Importante. No programa de hoje, então, nós estamos encerrando o Contraponto Notícias. Agradecemos aqui a presença do Juliano Napoleão, do Zé Luiz Quadros de Magalhães. E na programação dessa semana, você ainda acompanha a entrevista com o Juliano Napoleão sobre os filmes Clube da Luta e Vanilla Sky. Vanilla Sky. Então não perca a programação da TV Comunitária até a semana que vem.